Olá, boa noite pessoal, aqui quem fala é Ricardo Conzatti do Vibraubag Brasil e sejam bem-vindos ao 38º episódio da segunda temporada. E hoje é dia 19 de novembro de 2018. Então, hoje temos um convidado especial, né? Estamos negociando essa agenda há muito tempo e daqui a alguns minutos mais eu já passo a palavra para o Samuca. Estamos hoje eu, o Valdecir e o Wesley, online, ao vivo. Estamos também no Facebook, né, transmitindo este vídeo diretamente lá no Facebook. YouTube, então toda segunda-feira a gente faz os vídeos aqui, na sequência já são publicados lá, então no nosso canal no YouTube, né, /Vibraubag Brasil, você consegue acompanhar os vídeos das semanas passadas. E por fim no Twitter, né? Então a gente é bem ativo lá no Twitter, todos os novos shows. A gente faz os vídeos aqui. Acho que alguém tá com o áudio aberto, tá dando retorno. Foi mal. Então estamos no Twitter também, pessoal. Somos bem ativos lá, então todos os novos shows, todas as novidades, o que tá rolando, acaba caindo primeiro lá no Twitter. E depois a gente direciona para o nosso site e para o Facebook. Então, ficar de olho lá no Twitter é conseguir todas essas informações da forma mais rápida. Então, como mencionei, estamos ao vivo no Facebook. Né? Lá acaba sendo um pouco mais fácil, não precisa fazer cadastro, nada, só loga lá, já dá um joinha lá na página e consegue acompanhar ao vivo. Recadinhos da semana, então temos aí o primeiro VMUG do Paraná, no dia 22, agora, quinta-feira, né? Mas se você quiser mais informações, basta entrar no site aí, vmugpr.com.br, né? Lá você encontra informações desse primeiro encontro, e também o primeiro VBIR do VMUG Minas Gerais. Você consegue também mais informações aí, como se cadastrar, qual é o horário, data, local, no próprio Twitter do VMUG de Minas, né? twitter.com/VMUGMG. Call for Papers. Quer falar aí, Valdão? Eu quero falar. Você não fez a pergunta mágica, o que é o Call for Papers? O que é o Call for Papers, Valdão? Muito bem, o Call for Papers, pessoal, é aquele negócio bacana que a gente pede toda semana aqui para você vir e se apresentar no Vibraubag. Se você quer ser igual o Samuel, que está aqui hoje falando para a gente, submete seu Call for Papers, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente. Uma coisa que a gente sempre fala é, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Seja você que esteja iniciando, você que já trabalha há bastante tempo na área, vem falar aqui com a gente, vem ajudar, a gente precisa de vocês para continuar fazendo o Vibraubag. Não fica aquela coisa chata, só eu falo, o Ricardo fala, o Wesley fala. Então a gente precisa que vocês se habilitem, dê aquele passo à frente para vir falar aqui no Vibraubag. A gente aceita todos os tópicos do Vibraubag, não é somente sobre VMware, por mais que a gente acabe falando bastante de VMware aqui, mas não é exclusivo para falar de VMware. Muita gente me pergunta isso, muita gente tem essa dúvida, então não é exclusivo de VMware. A gente procura para falar de infraestrutura, de redes, desenvolvimento, de cloud, certificação, boas práticas, o que você quiser vir falar aqui, a casa está aberta para você, ok? Então é só submeter o seu Call for Papers aí, submete o seu speech, o que você quer falar, que a gente entra em contato com você e te coloca na fila aí para você vir se apresentar aqui. É isso, Ricardo? Exatamente isso, e apenas adicionando aí, não é somente sobre VMware e nem somente coisa extremamente técnica, né? A gente já teve várias outras coisas que não eram exatamente técnicas e foram shows extremamente interessantes, né? Exatamente. Se você tiver alguma ideia do que a gente deve falar, quiser apresentar alguém que você conheça, falar, pô, esse cara acho que vai dar certo falando lá, apresenta pra gente, faz o link aí com a gente que a gente faz o resto do trabalho com ele, mas a gente precisa realmente conhecer outras pessoas, que a gente está muito naquele mundinho ali do Telegram, nas pessoas que a gente conhece, a gente quer abrir para novas pessoas irem falar aqui, dar oportunidade para todo mundo. Perfeito, é isso aí.
E pessoal, adiantando aqui, na próxima semana teremos, no dia 26/11, né, mesmo horário, segunda-feira, a partir das 21h, o Nathan Pinotti falando sobre o Windows Admin Center, né? O Nathan já se apresentou outras vezes aqui também, vExpert, algumas certificações Microsoft, o cara é professor também, então um show muito bacana também. Então, próxima segunda-feira, dia 26, a partir das 9h. Horário de Brasília, lembra Horário de do. Brasília, muito bem. Então, todas as redes sociais que você imaginar, /Vibralbeg Brasil, e com certeza estaremos lá. Então, agora eu passo a palavra para o Samuca. Samuca, se apresenta aí, pode meter bala na tua apresentação. Boa noite. Boa noite, Consati, Valdão, Wesley e todo mundo que está conectado aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Isso aí. Tá vendo minha tela aí, né? Sim, perfeito. Tá, beleza. Então vamos lá. Primeiramente me apresentar, né? Eu sou o Samuel Nunes, para quem não me conhece. Sou consultor hoje do time de PSO da VMware, né? Estou trabalhando já com a VMware dentro da empresa há quase 3 anos. Trabalho nessa área de virtualização há mais de 9 anos. E venho totalmente da área de infraestrutura e o Windows, né? E de lá para cá, mexendo bastante agora com o vSphere, vCenter e toda a suíte do VMware, né? Hoje o pessoal me convidou aqui, né, para falar um pouquinho para vocês, né? Como o Consati disse, demorou bastante para mim aceitar esse convite, não por menosprezo, mas sim pela responsabilidade que eu vejo em estar aqui apresentando para a comunidade. Eu acho que é uma coisa bem legal e mais pessoas deveriam fazer isso. E até por isso eu demorei tanto, né? Porque eu queria poder falar de alguma coisa legal e que realmente agregasse valor, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do vRealize Operation, vulgo VROPS, né? Para os mais íntimos. A agenda que eu preparei aqui para vocês é um pouquinho diferente do normal, né? Quem está acostumado com a apresentação do time de vendas, essas coisas, é muito slide, muito blá blá blá. Eu não sou muito fã disso. E a pedido do Valdão, ele pediu, tem que ter instalação ao vivo, tem que ter demo ao vivo. Então vai ter demo ao vivo para todo mundo aí. Tomara que dê certo. Vai ter demo, né? Sim, né? Aí tomara sim. Que seja o demo positivo, né? Sacanagem, só porque eu não coloquei o meu negocinho de fazer barulho hoje, senão ia já rolar aquelas palmas, mas eu coloco na edição. Não, show. Aí aqui falar um pouquinho, né, o mais voltado para a parte técnica que esse VROPS viu, o que o VROPS pode agregar para o time de infraestrutura, para o time de capacity, e para todos os times que podem usufruir e devem usufruir do VROPS, tá? Após isso, a gente vai para a demo de instalação mesmo. Vamos ver se o tempo vai dar para fazer a instalação do vRealize, configurá-lo, instalar os adapters. Após isso, eu pretendo colocar mais um node para que possa ser visto como que é o VROPS em cluster e fazer o HA. Se o tempo colaborar, após isso, a gente ainda vai ter uma demo de como fazer o upgrade do 6.7 para 7.0, que é um negócio que está muito comum, né, com essa última atualização do vRealize tem chamado bastante atenção do público e do cliente, então é uma coisa muito crescente aí nos clientes e quem trabalha com isso vai acabar fazendo mais cedo ou mais tarde. Então vamos lá, chega de falar, né, eu costumo falar bastante, então se durante aí tiverem dúvida, pode falar, pode ir me cortando e fique à vontade, tá? Isso aqui é para vocês e não para mim, então fiquem à vontade. Quem trabalha com o vRealize já viu muito essa imagem, né? É uma imagem antiga e muito atual ao mesmo tempo. Por quê? Quem usa muito ela é o pessoal de vendas, né? Mas ela mostra bem para nós tudo o que o vRealize pode abranger dentro da sua infraestrutura, né? Com o Operations Manager você consegue ter uma visibilidade e coleta de métricas e dados tanto do ambiente físico, vou pegar aqui a canetinha, tanto do ambientes físicos, virtuais, como públicos, né? Um time de
para um time que administra o ambiente, o que o VROPS agrega? Ele pode te trazer uma visão de performance melhor, um availability, time de capacity, como que o seu ambiente está, se você se você precisa adquirir novos hardware, se você não precisa, se você pode ajustar o seu ambiente para um right size, que a gente vai ver mais à frente, a parte de configuração, compliance, e por aí vai, né? Tudo isso através das coletas do VROPS, que você consegue ter visibilidade de aplicações, reporte e alerta, você pode configurar alertas dinâmicos, customizados, a parte de reporting, você pode criar os seus próprios reports e disparar por e-mails e para alta gerência e por aí vai, né? Isso tudo falando de uma configuração simples, né? Se você simplesmente instalar um Node, você já vai ter tudo isso aqui disponível para você. Ou seja, com uma instalação simples, você atende 90% dos casos de uso, com tudo que o VROPS te dá, né? Tanto na parte de segurança, compliance, análise, performance e por aí vai. Além disso, se você olhar aqui do seu lado direito, nós temos extensibilities, né, que são as outras ferramentas que podem agregar valor ainda mais ao vRealize Operations. O que são os extensibilities? São os Manage Packs, APIs, SDKs que você pode configurar para mandar métricas para o VROPS também ser analisados. Aqui você pode, para deixar mais claro para quem não utiliza ainda, você pode pensar na sua SAN, se você tiver um storage, depende das principais marcas HP, EMC, Tripar e por aí vai, todos eles existem um Manage Pack que você consegue configurar e mandar métricas do seu storage direto para o VROPS. Outro exemplo, o Login Site você consegue configurar, VRA você traz para cá, VRB e por aí vai. São inúmeras as possibilidades que você tem, né? Isso de fácil configuração e todos, em sua grande maioria, né, esses Manage Packs estão disponíveis, né, para a comunidade e são frees. Basta você configurar configurar e dependendo do ambiente, né, que você precisa de algumas permissões, políticas, e aí vai de caso a caso, né? Se você for administrador full do seu ambiente, você pode configurar N packs, N APIs e por aí vai. Dependendo do seu ambiente é mais restritivo, né? O seu time de storage não vai aceitar que você tenha um usuário conectado lá para pegar métricas e por aí vai, né? Coisa que a gente vê no dia a dia, mas esses é o pormenor, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Porém, quando a gente fala de uma instalação do vRealize Operations, o que é a instalação? Nada mais é do que você está instalando um Node, certo? Quando você faz o deploy do VROPS, você está instalando um Node no seu ambiente. O Node ele é composto tem esses componentes, né? Ele tem o Product Admin, o REST API, o Controller, Analytics e o Persistentes, e diversos DBs. Eu vou falar só de alguns, que são os principais, mas se você analisar a fundo, você vai ver que dentro do Appliance existem outros DBs que também têm a sua importância para o funcionamento. Tá? Aqui no Product Admin, ele nada mais é do que o portal de acesso para que você, tanto o administrador como o time de operação, possam utilizar o vRealize. O time de operação ele vai acessar somente a página de Product, né, que é onde vai estar todas as configurações, todos os seus dashboards, todas as suas views e afins, e na parte de admin, que é utilizado para você fazer upgrades, né, instalar novos softwares, novos packs, e para a coleta de logs e envio de logs também para o suporte, caso necessário. O REST API, que na verdade são os collectors, né, os collectors, é através dos collectors que você faz a integração com o mundo fora do vROPS, né, que seria um exemplo do collector, o mais simples é o vSphere, né, que através dele você conecta em um ou mais vCenters e a partir dali ele começa a receber as métricas, começa a receber os dados. Outros adapters você pode ter do vSAN, você pode ter do LogSite e por aí vai. Esses são só alguns exemplos. O controller, ele faz todo o mapeamento, coleta de dados e analisa as requisições para o processamento e manda para o Analytics, né? Esse sim é o cara que trabalha, ele é o
que dá duro no dia a dia, né? Ele analisa os dados, ele faz os cálculos, verifica o threshold, realiza a geração de alertas, se você customizou alertas, se você customizou thresholds e por aí vai, é todo esse cara que faz a análise para você, né? Depois ele envia para esse persistent, que nada mais faz do que armazena nos databases que a gente vai ver após, que são os principais, Global XDB, FSDB e o RIS. Uma coisa importante a ressaltar aqui, o Global XDB, que é esse cara aqui, num node standalone, conforme nós estamos vendo aqui, ele vai estar aqui dentro. Se você tiver um cluster, onde num cluster é possível ter mais do que um node, esse Global XDB ele só vai estar no Master Node, tá? O Master Node, ele nada mais é do que ele sempre vai ser o primeiro nó que você criar nesse cluster. Se você começou com um ambiente standalone e cresceu com o tempo, ele será o seu primeiro nó, independente do que você faça, se você tenha 1, 10 ou 20, certo? Isso para você ter um ambiente standalone. O ambiente standalone, ele me atende? Isso depende do tamanho do seu ambiente, do número de componentes, do número de objetos que você irá analisar. Para muitos casos, clientes pequeno, médio, até médio porte, pode ser que um node standalone do tamanho large atenda. É o melhor recomendação? É o ideal? Talvez não, porque se você tiver a falha de você já não vai ter mais acesso à sua console, né? Isso pode gerar um problema de acordo conforme o uso ou não da ferramenta, né? Agora, passando aqui, essa é a sua visão de um standalone, e aqui nós temos a visão de um cluster, né? Você pode ver que um cluster ele é composto por vários nodes. O que são os nodes? Você tem o master node, que é o que a gente falou há pouco, num ambiente standalone você sempre vai ter um node, e se ele tem todas as funções, se você tiver um cluster como aqui, você vai ter um master node, você pode ter um replica node, e você pode ter um data node. Todos eles, basicamente, têm a mesma função, com algumas diferenças, que a gente vai ver agora. Como eu disse anteriormente, o master node ele é sempre o primeiro a ser feito o deploy, né? Então, se você começou com um node standalone e fez o deploy do segundo node, o seu primeiro vai ser o master node e nele está armazenado o Global XDB, que contém todas as configurações e personalizações que você possa fazer no ambiente, tá? Legal. O Samuca, a gente tem algumas perguntas aqui já chegando no Facebook. Vamos lá. O Jonatas Rocha perguntou: posso utilizar o VROps também para auditoria? Depende do que tipo de auditoria que ele quer fazer, né? Legal, então, Jonatas, manda aí que tipo de auditoria que quer fazer, que a gente manda daqui a pouco a pergunta de novo. Um exemplo de auditoria que eu já vi ser utilizado para o VROPS é o pessoal quer saber, licenciado por número, um exemplo. Eu tive um cliente que o licenciamento dele de Red Hat era por número de máquinas Linux em hosts, né? Então, se um host tivesse uma máquina ou 100, ele tinha que licenciar aquele host. Então, pelo VROPS, a gente conseguiu gerar um relatório onde mostrava exatamente onde cada máquina Linux estava armazenada em quantos hosts, entendeu? Legal. Pode ser um tipo de auditoria, né? Muito bom. Outra pergunta aqui, ó, do Diego Silva. Como ferramenta de monitoramento que abre chamado também é possível? Existe algum caso de uso nessa finalidade? Acho que ele deve estar perguntando se dá para usar o VROps para abrir chamado no ServiceNow, algum outro dessas ferramentas de ITSM aí. Não, com o VROPS puramente você não vai conseguir fazer. Você teria que fazer um VROPS e jogar por trás o VRO, que é o Orchestrator, que ele chamaria a API para um, sei lá, para um ServiceNow, para um Jest, alguma coisa do tipo, entendeu? Ah, legal. Então, segue aí. Beleza? Então, aqui, então, aí, se você continua, o próximo node seria o data node, né? Então, quando que você utiliza um data node? Quando você percebe que no seu cluster você está começando a ter problemas ou que você de performance do VROPS, ou quando você precisa ter um aumento da capacidade métrica, objetos a ser calculados. Então, você
cresce o VHOPS de acordo com a sua necessidade, entendeu? A gente sempre recomenda você criar 1 ou 2 nodes e crescer conforme a necessidade, tá? O Replica Node, é, ele é conhecido como HA, mas eu não gosto muito dessa nomenclatura de HA, porque ele não é como se fosse o HA do vCenter, né? Ele não, se o seu node cair, ele não simplesmente vai lá e vai ligar ele do outro lado. Não, o seu node vai ficar fora, o Replica Node vai assumir, às vezes você tem que dar uns cutucão lá, tá? E ele serve basicamente para isso. Se o seu master node falhar, você vai ter a redundância, a perca de um nó. Se você tiver a perda de mais um nó, você perdeu tudo e isso é um problema. Por isso que eu não gosto muito desse high availability, como eles chamam, tá? E ele é o único node do cluster que vai ter uma cópia idêntica do Global XDB, até para se houver uma falha, tá? Aí, além disso, nós temos esse carinha aqui, que é o Remote Collector, né? O Remote Collector, ele é conhecido como o adaptador, o nodezinho que vai estar lá naquele ambiente remoto para fazer coleta, mas ele não serve só para isso, tá? A gente tem muitos casos de que como dependendo do seu node, né, do VHOPS, você tem configurações de CPU e RAM muito grande, né? E se sua infra não for tão grande assim, isso faz falta lá na frente, né? Então eu estou dizendo que, sei lá, um medium size do VHOPS, você vai utilizar 16 CPUs e 48 GB de RAM, então não é todo ambiente que tem isso. Então, muitas vezes a gente consegue quebrar essa configuração colocando remote collectors para fazer a coletas das métricas e mandar para, um exemplo, um master node e um data node, tá? Qual que é a função do remote collector? Ele recebe toda a informação e ele simplesmente repassa para o controller. Ele recebe os dados, ele recebe as métricas, ele não analisa nada, ele só recebe. E ele passa para esses caras aqui analisar e disparar os thresholds e tudo mais o que você precisar. Então, esse cara aqui a gente costuma dizer que ele é muito pouco utilizado e poderia ser muito melhor utilizado se o pessoal conhecesse um pouquinho mais como que ele pode adaptar e os ganhos que você pode ter nele com o ambiente, né? Um exemplo de caso, a gente implementou um caso há pouco tempo, onde o cliente simplesmente ficou com um master node, um replica node e 8 remote collectors para fazer análise de um ambiente com mais de 5.000 máquinas. Então ele teve um ganho aí considerável de CPU e memória para o ambiente dele, né? Isso é um caso a se pensar, né? Tá. Não sei se eu estou indo muito rápido aí, se tá bom, se tem alguma pergunta. Não, aí. Tá ótimo, por enquanto. Ó, o Giovanni falou assim, se der tempo, poderia explicar um pouco como funciona o licenciamento. Não sei se você vai falar mais para frente disso, ou se você já quer falar um pouquinho agora, ou você quer deixar só um link aí para a galera. Cara, eu posso falar, o licenciamento do VHOPS, até onde eu me lembro, tá? Muda muito, mas ele tem as versões Standard, Advanced e Enterprise, se eu não me engano, e ele é licenciado ou por CPU, que ele converte para número de objetos, ou por objetos em si, né? Você pode ter um número de objetos a ser coletados. E o principal diferencial dos licenciamentos são que até a versão Advanced você é muito limitado na parte de customização, né? Na parte de customização, tipo de criar um dashboard personalizado, uma view personalizada, um reporte personalizado, você não tem. Então, se você pretende ter no seu ambiente, como eu falei, né, 90% do default do VHOPS, o default do VHOPS vai atender 90% dos cases, né? Se você faz parte daqueles 10% que você vai ter que customizar métricas, vai ter que criar dashboard, você vai ter que, então vale a pena investir num licenciamento mais avançado, tá? Mas basicamente seria isso. Você licencia por objeto ou por physical CPU. Se for por objeto, o que conta são somente máquinas Power-on, tá? Ele não vai contar, se você tiver lá 10.000 objetos no total e só 3.000 máquinas, ele vai contar só as 3.000 máquinas, tá? Ah, legal. Ó, o Jonatas complementou aqui a pergunta dele, ó, exemplo de auditoria. Um usuário realizou um resize de uma LUN dentro do vSphere. E isso ele pegaria? Acho que não é o caso, né? Não, ele não pegaria. Quem pegaria isso aí seria o Login Site.
Legal. Ou o próprio vCenter, né? Você conseguiria pegar pelos eventos do vCenter. Não, apesar que ele tá falando da Loom dentro do storage, seria? Isso, por exemplo, assim, ele foi lá eu acho que ele tá falando de Loom aqui, mas eu acho que ele tá falando de um data store. Tipo, o cara fez um restart, um resize no data store. Onde que você pegaria? Você pegaria isso no VROps ou você pegaria isso no vCenter ou no Login Site? Então, se for um resize de uma Loom, de um disco, se for alguma coisa que seja dentro do vCenter, a gente consegue customizar, tem como, não padrão, mas tem como você customizar uma view para ele te mostrar as alterações que tiveram, tá? Isso a nível de vCenter. Então, qualquer alteração que você fez ali a nível de vCenter, o cara foi lá e pegou uma máquina, aumentou 2 GB de memória. Você consegue criar uma view customizada para ver isso. Se ele estiver falando do storage em si, quem vai conseguir pegar essa informação é o login site. Tá? Ah, legal. Aí tem um porém, se você tiver o login site integrado com o VROPS, você consegue pegar pelo VROPS. Entendeu? Agora, se você tiver o login site puro e cru, não. Legal, então. Acho que já deve ter solucionado aí a dúvida dele. Senão é só fazer de novo. Beleza. Então, aqui, essas duas partes é mais para a gente ter essas que eu passei até agora, aqui é para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Então, a gente já sabe que o VROPS pode coletar informações de todos os lugares que você imaginar. A gente já sabe que um node standalone atende, né, muitos dos ambientes, e a gente já entende o que é um cluster, né? O cluster e seus componentes. Então, você tem o master node, o data node, o replica node, o remote collector. Agora, vamos para o que o Valdão gosta. Vamos para demo. Vamos ver se funciona agora. Aqui eu vou passar para cá e vocês estão todos vendo minha telinha aí, né? Sim. Sim, tá beleza. Vocês vão ver que a instalação do VROPS, ela não foge nada do convencional de um OVF padrão, tá? É tão simples quanto. Cuidado com esse Zika Center aí, Samuca. Isso aí tá perigoso, cara. O que é Zika Center? Ah, o nome do vCenter dele é Zika Center é embaçado, velho. Cara, você aprendeu isso com o Duboc, né? Só pode. O Duboc Cluster. O do Duboc é o Duboc Cluster. Duboc Cluster. Não, teve outro, mas eu não posso falar o nome aqui que fica feio. Então eu vou colocar aqui. Esse aqui vai ser como se fosse o nosso primeiro nodezinho. E esse aí é aquele deploy padrão como qualquer outra appliance, né? Next, finish. Next finish aqui, a única diferença é que você já vai escolher o size, essas coisas, CF Improvision, essa padrãozinho, né, que eles não muda, né? Sim, legal. E um detalhe, o mesmo OVF que você usa, né, o VA, é um só para você fazer o master, o remote, o réplica, o data node, é o mesmo appliance para tudo, você só muda na hora que você está fazendo o deploy, tá? Não precisa ficar se matando lá. Então aqui é onde eu falei que você muda as configurações, tá vendo? Você pode escolher um small, um medium, um large, um extra small, um extra large. Isso aqui que eu falei que pode fazer diferença na hora de você escolher por colocar mais data nodes ou remote collector, tá? Vou te dar um exemplo. Se você colocar um large, você está falando que vai ser uma máquina de 16 CPUs e 48 GB de RAM, certo? Dependendo do ambiente, isso faz falta pra caramba. Se você catar um remote collector large, são 4 CPUs e 16 GB de RAM. Entendeu? Então eu posso fazer o deploy de mais remotes collector e ter uma redundância maior de adapters e tudo mais, entendeu? Isso faz uma diferença. E para o nosso caso, como é um lab só, eu vou instalar um small, tá? E o padrãozinho você escolhe. Escolhe a rede. Seta as configurações padrões aqui. Deixa eu copiar aqui. Aproveita agora, pessoal, que se quiser para fazer pergunta, viu? Porque agora essa parte aqui demora, viu? Vamos ver se tem pergunta. Tem uma do Giovanni aqui. Ele falou sobre as boas práticas das métricas, se é
bacana você manter a ferramenta coletando por 30 dias para você começar a ter alguma métrica? Então, depende do que você quer analisar, tá? Se você está pensando para análise de capacity, sim. Eu quero ver se as minhas máquinas estão com o size ideal, se meu ambiente está bem dimensionado, aí sim, seria no mínimo 30 dias, tá? Não seria nem, dependendo do caso, pode ser até mais, tá? Ele até falou para capacity mesmo, então tem que ser pelo menos 30 dias, né? Nesse No caso. mínimo 30 dias, né? Porque é o tempo mínimo ali pro VHOPS ter passado pelo menos, ele entende que você passou pelo menos por um ciclo, né? Se sua máquina tem algum problema durante o ciclo, ele vai ter pego isso aí, né? Então sua máquina pode ser que, sei lá, ela fique em stand-by ali durante o mês inteiro, mas chega no dia do pagamento de folha, ela frita. Então o VHOPS precisa entender que aquele dia é um dia normal, entendeu? Então ele já coloca aquilo ali nas métricas deles e se adapta a isso, entendeu? Você vai saber que, por exemplo, todo mês lá no dia 10 vai ter um aumento de CPU, por exemplo, né? E Exatamente. você só Então, sabe disso porque ele fez todo aquele ciclo, né? exatamente. E qual que é o ganho disso? Você elimina os falsos positivos, né, do seu ambiente. Vai chegar no seu dia 5, no seu dia 10 lá, o VHOPS não vai ficar disparando alerta para você falando que a máquina está com estresse de CPU, está com uma normalidade no ambiente. Ele vai entender que aquilo ali é normal, entendeu? Da mesma forma, na hora do right size, ele não vai te recomendar para você retirar a CPU se naquele dia você vai precisar da CPU, entendeu? Ou memória, um exemplo. Legal, Tá? perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Rafael Trindade. O Operation Manager consegue gerar relatórios de VMs protegidas para o backup via snapshot? Isso aí eu não entendi direito. Teria que ter talvez alguma integração com a ferramenta de backup ou algo assim, né? Depende também do que ele quer. Um exemplo que a gente pode pegar e que a gente tem casos de uso é pegar máquina que ficou com snapshot de backup preso. Isso aí eu consigo pegar, entendeu? Agora, se ela está sendo backupeada, é mais por alerta, né? A gente teria que gerar um threshold, alguma coisa do tipo, mas poderia ser. Nunca vi um caso de uso desse jeito. O que eu conheço é assim, né? Tipo, que nem nesse caso a gente consegue buscar, ele me alerta as máquinas que estão, exemplo, com o backup foi lá fazer o snapshot, ficou 2 dias preso e tá lá o snapshot até hoje. Ele me avisa, fala, ó, tem snapshot preso, entendeu? Isso aí acho que tem até relatório pronto, né? De quais máquinas que tem o snapshot por tanto tempo e tudo mais, né? Isso, tem alguns prontos e tem alguns que você consegue customizar também. Legal. Rafael, se não tiver respondido, manda mais uma aí que a gente complementa. Aqui ele está fazendo o deploy, padrãozinho dele, vai demorar um pouquinho, se não der erro. Beleza. O Rafael falou que está respondido sim e temos uma pergunta da Beth. E aí, Beth? Peraí, Da Beth é clica. mandaram pergunta aqui, agora sumiu a pergunta, cadê? Ah, tá aqui. Da Beth. Existem algumas tarefas que podem ser automatizadas com o Operation Manager? Por exemplo, adicionar memória? Não 100% automatizada, né? Você consegue, através do VROPS, você consegue automatizar algumas outras, automatizar, né? Que é você não tem interação. Um exemplo é você balancear um cluster, tá? Isso você consegue automatizar, que é o que você consegue configurar através de até mesmo de grupos ou business units. Você faz como se fosse o próprio DRS, né? Você cria as regras e o VROPS entende aquelas regras e ele faz um balanceamento do seu cluster seguindo aquele padrão. Isso eu consigo automatizar, que é o quê? Ele faz sem eu ter nenhuma interação. O aumento de CPU, o aumento de memória, eu consigo fazer através do VROPS, mas aí você precisa ter uma interação de fazer a ação. Tá? Ele te recomenda e tudo mais, mas você precisa ter essa interação. Show de bola. Nós temos uma outra pergunta aqui. Se existe um Management Pack do Vim para o Operation Manager? O Vim eu desconheço, cara. O cara Esse aí que quem passou pode essa responder é o pergunta. Wesley. Eu pesquisei aqui e a princípio tenta. Tem sim, tem sim. Eu nunca usei, não sei se você chegou a utilizar, não só do Vim ou para outra ferramenta de
backup, Samuca? Você saberia dizer como isso funciona, talvez? Cara, eu nunca utilizei do Vim e não utilizei de backup nenhum, não posso dizer, sinceramente. Não. Já vi Entendi. alguns do TSM, essas coisas assim, mas ele mostra pouca coisa, ele não traz muita informação, assim, que eu lembre, né? Não sei como que é o do Vim. O do Vim eu sei que pode ser que ele traga mais coisa pela integração nativa, já que ele tem com o vCenter e vSphere, né? Então, Sim, mas nunca legal. utilizei. Márcio, então Samuca, existe um Management Pack para isso, mas acredito que ninguém tenha utilizado aqui, então a gente não sabe te falar como é que funciona ou quais informações ele vai te trazer, beleza? Samuca, o cara que fez essa pergunta pra você, ele tá querendo sacanear, é o Márcio Feldman. Já entrego logo. Esse carioca é demais, cara. Eu adoro carioca, velho. Também gosto dele, mas ele quis Se te tem, derrubar agora. se tem uma coisa que eu gosto, são de carioca, principalmente do Márcio, velho. Sim, o Márcio é uma gente boa demais, né? Olha o cara bom aí, ó, pra fazer um VBB, ó. Já pode cobrar aí, ó. Vocês estavam pedindo? Já chamei várias Já vezes. tá na lista faz tempo. Esse aí, Ele velho. fica falando que não tem Só tempo, que, só que eu já vou dar não uma sabe dica. falar Pra esse daí, nada. separa 2 segundas, viu? Porque o bicho fala, velho. Que beleza. Pô, velho, tá subindo aqui. Tá subindo aqui. Ele manja de vinho. Ele deve estar perguntando, mas ele já sabe esse sem vergonha aí. Eu te falei, ele quis te O derrubar. cara perguntou só para fazer aquele double check, né? Só pra. Deixa eu ver se ele vai falar besteira aqui, ó. Responder aqui. O que é vinho mesmo? Tipo isso, cara. Esse Márcio é demais, viu? Tá me devendo uma cerveja, já cobra ao vivo. Samuca, Oi. esse teu lab, ele é local ou ele é lá na VMware Lá, no, Crowd? lá na Crowd. Boa. É lá, tudo na Crowd. Aí sim, hein? Por isso que tá lento. Se fosse no HPzinho lá, olha. Ia tá Pode bombando, crer, né? Se fosse no Zzinho lá, hein, velho. Já tava voando já. Ele é devagar, mas ele chega lá, cara. Já só ele pensar aqui, já ele. O barulho no quarto lá ia tá a turbina de um avião quase, né? Bombando, subindo máquina. Bichinho é barulhento, né? Não, até que o Z800 lá é de boa, cara. De boa, tranquilinho. Eu brinquei bastante com ele, hein? Samuca, Oi. nós temos mais uma pergunta aqui, ó. Se você prefere large ou X-large? Eita, Isso é embaçado, hein? Eu não. capiciosa. Eu normalmente, cara, quando eu vou fazer projeto, isso aí quem escolhe é o cliente, né? Então, Você só tá lá e acaba recebendo isso do cliente. eu apenas implemento. Se é large, X-large, você só aceita e pronto. Exatamente, cara. Tá no by the book a gente faz, só isso. Muito bom. Então é isso aí. Tá demorando só pra Pessoal, quebrar não o. perdoa, né, Samuca? Já tá descambando já. Tomara que esse lab suba logo aí, porque eu tô com medo das próximas perguntas aí, cara. Cê é louco. Não, mas aqui a gente tem outras saídas, né? A gente pode ir para outros lados, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui que tinha uma pergunta no Facebook, que deixa eu dar uma olhadinha. O Diego Silva que falou assim. Tem o do Eduardo Giroto também, já perguntou? Não, essa aí não. Deixa eu perguntar primeiro, que eu acho que ela tá antes na fila aqui. Samuca, em um cenário de 2 sites com replicação síncrona ou assíncrona, é mais recomendado o gerenciamento com vCloud, vCloud Air ou Operation Manager? E quais as diferenças? Acredito que talvez foge um pouco do foco aqui do que a gente está propondo, mas veja aí o que você consegue responder, por favor. Peraí, repete a pergunta, eu não entendi, mano, desculpa. Num cenário de 2 sites com replicação síncrona ou assíncrona, é mais recomendado o gerenciamento com vCloud, vCloud Air ou Operation Manager? O gerenciamento do que ele quer? Pois é, também não... Porque o gerenciamento, o VROPS não é uma ferramenta de gerenciamento, né? É uma ferramenta de análise. Ele está comparando aqui com o vCloud Air, e acho que são coisas distintas, né? Não é bem isso, não. Você independente de quantos sites você tenha, se seja stretched ou não, você pode ter o Verialize. Talvez o que caberia mais era se você pode ter um
um node para cada site ou um remote collector, né? Você pode pôr um remote collector em cada site centralizando. Talvez aqui falando sobre vCloud, vCloud Air, caberia mais o vRealize Automation, né? Talvez faria mais sentido aqui. Thiago, se você puder talvez refazer essa tua pergunta aí, que eu acho que não ficou muito claro, não. Faça favor. Temos mais uma aqui. Já tivemos o primeiro BO aqui, já vendo? Temos mais uma pergunta aqui do Diego Silva. Se você sabe de algum material explicando essa integração com o Operation Manager e o Orchestrator, né, e essas ferramentas de ITSM, e se precisa de licenciamento Enterprise para isso. Cara, de cabeça assim, eu não sei se precisa de licenciamento, mas eu posso procurar os doc e envio sim, sem problemas. Existe. Legal. Pra gente. Provavelmente deve ter documentação para isso, né? Geralmente tem. E essa parte de licenciamento para nós que somos mais mão na massa é um pouco confuso às vezes, né? Acaba mudando, a gente só pega aquela trilha de números e letras e dá Ctrl V. O que é aquilo a gente não sabe muito bem. Mas é bem por aí mesmo, cara. Eu mesmo. Não, legal. Tá, então ele subiu aqui. Vamos ver agora se ele vai ou se ele vai me derrubar. Beleza, então aqui essa é a carinha dele assim que você fez o deploy, né? Então no nosso caso aqui a gente vai dar um new installation, tá? Padrãozinho. Aqui ele te mostra um overview do que você pode fazer ou do que você está fazendo. Aqui você seta um password, esse password é o que você vai utilizar para acessar a aba de admin e usuário admin, somente da interface UI, tá? Certificado, padrãozinho também, você pode usar o default. Aqui você escolhe o nome para o seu node, né? Então você pode pôr o nome que você quiser aqui. Se eu quiser pôr Valdão, eu coloco aqui, ó. Por favor, eu vou gostar. Cuidado, não vai subir esse aí depois, cara. O Valdão, pode crer, né? Não vai subir, entendi. Aqui você põe seu NTP, que sempre é importante, senão ele não valida para você. Que era caso você estivesse habilitando H, ele ia te dar opção e tudo mais. O nosso é só seguir o padrãozinho e dar um finish, tá? Aqui agora ele muda a sua abazinha e vai mandar ele vai começar a configurar e depois você dá um start no Operations Manager, né? Que também vai demorar mais uns minutos aí, então a gente pode fazer uma trocadilha aqui rapidinho. Tá. Se quiser, nós temos mais uma pergunta da Beth aqui enquanto vai carregando aí. Se você sabe qual a periodicidade que o VHOPS checa um determinado alerta, se um determinado alerta foi solucionado, e se é junto com o schedule de manutenção do Operation Manager. Peraí, o tempo que ele demora para responder, eu não entendi. O tempo que ele checa se um determinado alerta foi solucionado. Começamos aí. A pergunta é assim, ó, qual a periodicidade que o VHOPS exatamente. checa se um determinado alerta foi solucionado? O tempo de coleta do VHOPS, por padrão, é de 5 minutos, né? Então, ele faz essa rotina de 5 minutos. Agora, sinceramente, eu não sei de cabeça se a parte do alerta está nesses 5 minutos. Eu acredito que sim, tá? Mas eu precisaria checar, sinceramente. 90% de chance de ser, mas eu não lembro de cabeça, cara. O tempo de coleta dele é de 5 em 5 minutos, é quando ele faz essa análise. Mas aí você vai ter um tempo de delay que você pode ter. Eu já tive casos de que um evento de host down, ele demorava, sei lá, 9 minutos para coletar. Por quê? Porque caiu justamente naquela hora que tinha acabado de coletar. Mas padrãozinho seria 5 minutos, mais ou menos. O tempo de coleta, beleza, né? Então aqui eu acabei falando e fazendo, né? Aqui eu só dei um start no cluster, tá? Então ele vai pegar... Basicamente, ele vai começar a startar os serviços do VHOPS, né? O que ele vai estar fazendo aqui por trás é basicamente startando todos os serviços e as configurações para poder deixar o Node online e startado, tá? E aqui depois, quando tudo estiver ok, ele vai começar a fazer mostrar quantos objetos tem, número de coletas e tudo mais, tá? Esse processo aqui, ele demora um tempinho, tá? Ele demora de uns 15 a 20 minutos, talvez, dependendo, pode ser até mais. Enquanto isso, a gente pode ver outras coisas. Aqui na aba admin, que conforme eu falei para vocês, o que vocês podem fazer? Além de ter toda a configuração
do cluster em si através daqui, né? Então, se você adicionar um node, vai ser aqui. Se você for remover um node, vai ser aqui. Se você vai pôr o node offline, é por aqui. Se você vai fazer a instalação de um software novo, fazer um upgrade do ambiente, é aqui. A parte de suporte você faz por aqui também. E nessa versão 7, ele tem esse carinha aqui. Não tem nas versões anteriores, que é o quê? Você pode trocar a sua senha padrão e você pode configurar um SMTP para resetar a senha, caso seja necessário. Tá? Basicamente o que muda é isso. Uma outra opção nova também é esse SSH status aqui, que você consegue habilitar o SSH direto pela console. Isso antes não era possível. Na versão 6.7 você tem que acessar a console do VROPS e habilitar o SSH na mão. Aproveitando isso, eu vou mostrar uma outra dica aqui, que é muito comum a gente pegar em cliente. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl F1 aqui. Isso. O que acontece? Vocês lembram que a gente deu uma senha lá para o admin, né? E eu falei que aquela senha era puramente para o admin, certo? Se você for fazer qualquer troubleshooting no VROPS, você vai fazer via SSH. E eu já cansei, cara, de cliente chegar no cliente e falar, cara, qual que é a sua senha de root? Cara, eu não sei, eu acho que é essa daqui, que é de admin. E, na verdade, o cara nunca configurou a senha. Por quê? Quando você loga a primeira vez no VROPS, a senha está em branco. Você dá um Enter, ele já te mostra. E isso aqui é uma falha de segurança terrível, cara. Já peguei muito cara que quase rodou por causa disso. Tá? Eu ia falar Então, assim... É uma brecha de segurança, né? Exatamente, porque, cara, eu não culpo quem cuida do ambiente, né? Ou quem tá ali no dia a dia. Eu culpo quem instalou o ambiente, né, cara? Porque isso aqui deveria ser a primeira coisa que você faz. Você instalou, você vem aqui, troca a senha, ó. Padrãozinho. Muda aqui. Eita, não vai deixar essa daqui, peraí. Vixe, se não permitiu a senha padrão, aí é fogo, hein, Samuca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mano. Aí não tá deixando. Aí é pior ainda, né? Bloqueou tudo de Os caras vez, não trocam, né, velho? Deixa sem senha, foda-se. Acho que é por isso que os caras não trocam. Agora eu entendi os caras. Sei lá, deixa eu ver se essa eu vou pôr aqui. Ó. Vamos ver se agora vai. Aí, deixa eu... Beleza, então aqui você troca, faz, é padrãozinho. Isso aqui você vai perder 1 minuto para fazer e pode salvar sua pele lá na frente. Porque esses dias eu peguei um cliente que o cara tava com 10 VROPS, os 10 VROPS com a senha default. Parceirinho que fez a instalação lá, coitado. Tá? Só uma diquinha aí para vocês. Aqui, enquanto ele vai fazer para o online, eu vou mostrar para vocês aqui esse outro cara, tá? O que é esse outro cara aqui, pra gente poder ganhar tempo, né? Que eu acho que já tá bem escassos aí, então vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui. Esse outro cara, ele tá na versão 6.7. 192.685, acho que é isso. Samuca, Oi. quando você achar que tem algum tempinho aí, me avisa que tem uma pergunta aqui do Giovanni. Pera aí, só fazer essa parte aqui. Tá, gente, beleza. Pera aí, aqui é 150. Eu vou deixar 2 coisas fazendo ao mesmo tempo, porque aí a gente pode ter um ganho de tempo aí, certo? Então aqui, essa aqui é praticamente a mesma tela que a gente vai ver lá, tá? Com algumas pequenas diferenças que eu vou esperar para mostrar lá na versão 6.7, principalmente na parte de capacity, tá? E de operations, aqui mudou algumas coisas, mas a view é praticamente a mesma. Uma outra dica, você está vendo aqui que eu não configurei o currency, certo? E ele pede para você configurar o currency para poder começar a fazer a parte de capacity. Isso aqui é muito importante, quando você configurou aqui, peraí, por aqui que é mais fácil. Quando você escolheu aqui, escolha bem e tenha certeza do que você está fazendo. Porque se você errar, você não tem como voltar, cara. Você errou, você vai ter que deletar seu node e instalar de novo. Tão simples quanto. Deixa eu ver Que como beleza, hein? Acho que é o S. Eu não posso falar que merda, mas que beleza. Eu posso. Que beleza, pois é, cara, eu também, eu já tive probleminhas com esse... Bom, eu não sou da empresa, então eu posso falar, que merda.
Tão simples quanto isso. Cara, fiz isso aqui, coloquei dólar. Chegou o cliente e falou, cara, eu não quero em dólar, eu não gosto do dólar, eu quero em real. Você vai ter que desinstalar e instalar tudo de novo. Mas Pode você abrir consegue chamado na... recuperar Você pode os dados que você tem? Por exemplo, você instalou, passou uma semana, 2 semanas, ele está coletando dado lá. Ah, não é essa currency que eu preciso em real. Você vai ter que apagar, fazer de novo, você vai perder todos os dados. Isso aí. Tão simples quanto isso, cara. Você pode abrir chamada na VMware, você pode escalar, você pode fazer o inferno que você não vai conseguir, você só vai perder tempo. Então desinstala e instala de novo. Primeiro eu dou um tapa na cara do Samuca, aí eu desinstalo e instalo de novo. Mas por que? Não fui eu que fiz, tá? Cara, eu acessei esse aqui só pra gente ganhar tempo. Eu vou mostrar essa versão. Ele tá aqui, ele tá na versão 6.7, tá? Eu vou correr um pouquinho aqui pra gente mostrar o processo de upgrade aqui, como que funcionaria, tá? Caso vocês enfrentem aí alguma hora. O upgrade você vai fazer pela parte de admin, tá? Aqui é a senha default que você setou na hora que você instalou, então não esqueça. Caso você esquecer, tem como resetar, é fácil até. Você vai vir aqui em Software Update, tá? Essas novas versões, ela tem um detalhe, você tem que fazer o upgrade em duas etapas, que são, você faz o upgrade primeiro do SO, e depois você faz o upgrade do appliance em si, tá? Apesar do VROPS estar fazendo dessa forma quebrada, eu acredito que eles vão juntar mais para frente, quem já fez a atualização do vCenter Appliance, se você olhar lá no detalhe, você vai ver que é o mesmo processo. Hoje em dia, os appliances eles fazem a upgrade do SO e do appliance. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, repare isso, principalmente no vCenter. Tá? Aqui sem segredo, cara, você vai dar um install, ele vai te procurar um pack. Tá? É o mesmo. Você vai vir aqui, pack OS, tá vendo? Tem o pack OS e o pack normal. Você sempre começa pelo OS, que ele vai instalar fazer o upgrade do SO. Só que algumas coisas default, se você quiser ser seta, você não seta, tá? Mas toma cuidado, porque aqui se você teve algumas customizações nos alertas, sintomas, recomendações e por aí vai, default, ele vai ser resetado, tá? Então toma cuidado com isso. Você vai fazer um upload, coisa rápida. Um detalhe legal aqui é que, independente, se você tiver um node, ou se você tiver 10 nodes, na hora que você instala o pack, ele faz para os 10 ao mesmo tempo. Tá? Então isso é uma coisa bacana, você não precisa fazer um por um e tal. A não ser que seja 10 nodes standalone, né? Que eu acho meio difícil, mas a gente nunca pode duvidar da criatividade do pessoal, né? Não mesmo. O pessoal é criativo pra caramba. Então. Deixa eu ver aqui o outro como que tá. Ele ainda tá instalando aqui, beleza. Aqui ele vai fazer o upload do pack, depois a gente vai simplesmente dar um next e ele vai fazer todo o trabalho por trás que nem esse aqui tá fazendo, tá? A única diferença é que ele vai mostrando os status aqui. Mas isso aqui já tá quase pronto. Você vê que ele já tá running, já tá online, número de objetos. Como o meu lab tá pequenininho, né? Não vai ter muita coisa. Então, bem bacaninha. O Odyssey falou que tinha uma pergunta aí, pode falar aí enquanto esses dois fazem. Tem uma do Giovanni aqui. Se você sabe se o Operation Manager tem alguma integração com o SRM, né? Se você consegue, por exemplo, monitorar a replicação dele. Consegue. Tem um Manage Pack, só que esse Manage Pack que está disponível, ele está disponível só para a última versão do SRM. Então você tem até uma coisa boa de se falar é o seguinte, existe inúmeros Manage Packs para N soluções, só que sempre se atente com as versões que são homologadas, tá? Eu já cansei de pegar lugar que, vou dar um exemplo mais recente, o cara tinha um Manage Pack de SQL que era homologado até a versão 6.7, aí ele foi lá e fez o quê? Atualizou para a versão 7.0, parou de funcionar, ele ligou para mim perguntando por que tinha parado de funcionar. Cara, segue o que está no matriz de compatibilidade, né? Como qualquer outra coisa. Tão fácil como, é o que eu falo, vai coletar, porque continua coletando lá, só que mudou as métricas, mudou dados e tudo isso, uma métrica, eu tive um caso de, a gente tinha um dashboard customizado com N métricas, aí isso foi erro meu mesmo, entre aspas, eu fiz a atualização, o que aconteceu, aquelas N métricas foram desativadas no VROPS.
Ou seja, só que eu já sabia que elas iam ser desativadas, eu sabia quais que substituía e tudo mais. Só que é um trabalho que você tem que ter, entendeu? Você tem que prestar atenção principalmente nessa parte de upgrade. Mas voltando para a pergunta, sim, tem, só que você já tem que estar com a última versão do SRM, tá? Que eu não lembro agora qual que é, acho que é 8. É 8, eu acho. É 8, sei. Boa. Aí você consegue pegar o Protection Group, Recover Point, essas coisas tudo aí você consegue, tem uns dashboards personalizados. Bem bacana. Aproveitando, voltando aí na mensagem do Márcio, aí eu entrei no download aqui da Vim, não tem Managing Pack pro VHOPS não, viu? Não oficial, não tem nada oficial. Tem pro System Center, vocês querem? Tem que Acho ver que se não, não tem lá no Marketplace, né? Só se for alguma coisa assim. Cara, eu achei um aqui, mas ele realmente tava num fórum, não tava lá no Marketplace. Então o que tem Managing Talvez Pack é meio paralelo. tem um Managing Pack pro Login Site. Ah, então eu confundi. Eu acho que eu achei o mesmo que você achou. E é pro Login Site. Mas o Márcio conseguiu derrubar todo mundo, velho. Mas o Vim tem um plugin, né, pra trabalhar direto com o vCenter, né? Aí você consegue ver os backups pelo vCenter. Ah, não, sim, o plugin é sensacional. Vim com o vCenter. Login Site, Weslão. É isso mesmo, né? Então você caiu no mesmo que eu. É isso aí mesmo, Login Site. Ó, todo mundo com Google Gold aí, tô gostando de ver. Google Premium Gold Plus. E saiu caro esse, hein? Saiu, mano. Parcelando até hoje. Mas vale a pena. É mensal, né? Vale a pena, tá louco. É isso aí. Perguntas, pessoal, aproveitem. Deixa eu aproveitar aqui para voltar aqui, só ver onde que a gente tá. O Márcio falou que ele pesquisou e não encontrou. E aí largou aqui para ver se a turma, né, faz algum milagre. E eu quase fiz um. O Márcio tá bacana então, né? Na verdade, ele queria derrubar o Samuca. Não conseguiu. Boa, Márcio, muito boa. Então, de fato, não tem. O que tem é pro Login Site. Tá. O Beleza. Wesley fez um double check aí. Valeu, Wesley. Tamo junto. Como que a gente tá de tempo aí, pessoal? Tá 10 horas agora, acho que dá pra gente se estender mais alguns minutos aí. O que tá faltando aí pra você fazer isso? Não, tá faltando bastante coisa ainda, velho. Mas eu vou pra... Deixa só isso aqui subir. Se você quiser finalizar alguma coisa aí e aí deixar o restante para uma segunda parte ou algo assim, também não tem problema. Tá, não, pode ser. Tranquilo. O que você acha, Valdão? Então aqui... Deixa o cara tocar. Essa aqui é praticamente a mesma... Esse Valdão é demais. Não, mas não é. Não sabe onde ele tá, velho. É que eu abri o Facebook aqui agora e tava no qual Não, então, beleza. Se o chefe liberou aí, ó, Samuca, pode mandar bala. Não sou eu, não. Que coisa Tá de boa. E coloca em 2 vídeos. É verdade. Qualquer coisa a gente quebra aí e já mandamos 2 juntos. Demorou, então. Vamos perguntar pro pessoal. Fechou. A primeira instalação aqui a gente finalizou, então. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro a senha, né? Talvez agora ande um pouquinho mais. Então aqui ele só vai te fazer mais algumas perguntinhas básicas para você aceitar os termos, colocar aquela licença padrão, compra de licença, pessoal, é muito importante. Aqui é para colocar no programa, não participe. Tô brincando, participa, pessoal. Bacana. E aí o seu VHOPS está instalado depois disso, né? Então essa é a cara do seu VHOPS instalado, certo? Como você pode ver, ele já te trouxe direto para cá. Por que ele te traz direto para cá? Porque você simplesmente instalou o VHOPS, mas ele não está coletando nada ainda, né? Então a primeira coisa, o mais padrão de tudo que você vai ver é o quê? Configurar um adapter do vCenter. Tá? Só que eu não lembro qual que é o meu vCenter, peraí. VCSA01, pode crer. Então aqui a gente vai pegar e configurar o nosso adapter. Vai dar um nome, padrãozinho.
vCenter, você vai colocar os dados do seu vCenter. Aqui você vai colocar qual a credencial que você vai autenticar, tá? No ambiente de produção, não coloque esse usuário que eu estou colocando, crie um usuário de serviço e faça essa configuração, tá? É o ideal. Opa, não é essa senha. Vamos testar para ver se vai. Acho que foi. Aqui uma coisa importante que a Beth perguntou até, se dava para fazer algumas coisas automatizadas e tudo mais. Para você fazer qualquer coisa, qualquer ação, interação do VHOPS com o vCenter, esse Enable Actions tem que estar habilitado, tá? Se isso aqui não tiver habilitado, você não consegue fazer nada daquilo que a gente conversou. Você não consegue fazer a automatização do DRS, você não consegue adicionar a CPU, você não consegue adicionar a memória, você não consegue tirar um snapshot. Você não faz nada, tá? Só contando aqui um pouco mais para o pessoal das antigas, né? Antes isso aqui era configurado através de um outro adapter, o adapter chamava Python, vSphere Python. Você tinha que configurar o vCenter e o Python para você ter alguma interação. O pessoal foi um pouquinho mais inteligente e colocou tudo no mesmo lugar agora, tá? Boa, lembrei disso mesmo. Então agora você não precisa ter mais que configurar aqui. Ele vai me falar que já está registrado em outro lugar, beleza? Quando você for instalar, você não vai ter isso aqui, tá? E aí a gente termina essa parte de configuração, né? Do básico, né? Então esse aqui foi o básico que a gente fez até agora, né? Para poder ter o vRealize instalado e coletando métricas. Beleza, ele foi salvo. Aqui você vai dar um close, então aqui ele vai começar a coletar e daqui a pouco ele tem que mudar o status aqui para collecting. Beleza, estamos configurado. A partir daqui é só começar a brincar, né? Seria. Claro que você tem inúmeras outras configurações que a gente poderia fazer aqui, mas eu acho que não vem ao caso. Você pode configurar para enviar e-mail, encaminhar logs, a parte de licença que a gente não colocou, né? Tem como você configurar a questão de acesso, você colocar o seu AD, o que seja que você utiliza de forma de autenticar, tá? E na verdade, isso que você fez agora é aquele basicão, né? Deploy da appliance, integrou com o teu vCenter e agora ele está operacional, né? Ele já agora ele está operacional, ele já está coletando. Começa a personalizar mesmo, né? Começa a brincar dentro dele aí, né? Exatamente. Aqui ele te dá aquela mesma mensagem, né? Porque eu tinha feito no outro, então aqui você vai lá para configurar a sua moeda. Não esqueça que quando você configura a sua moeda é uma vez só e nunca mais, tá? Então pense bem na hora que for fazer isso, converse com todo mundo que você tem que conversar para fazer uma vez só e certo, tá? E aí a gente chega na parte do home, conforme eu te disse, aqui a gente está na versão 7.0, lá a gente estava na versão 6, você vê que é muito idêntico às páginas, tá? Isso aqui, o que eu gostaria de frisar, eu não vou entrar, até porque a gente não vai ter tempo em cada coisinha aqui, tá? Mas o que é legal, isso daqui vai te atender praticamente 99,9% dos casos. Aqui você vai conseguir ver a parte de performance, aqui você vai conseguir ver a parte de capacity. Então, se você tem seu time de capacity, você pede para ele focar aqui. Se você é o cara que administra, ele está tendo problema de performance, foca nesse cara. Se você vai fazer troubleshoot, e aqui, para cada coisinha que você, para cada ícone desse que você clicar, ele vai te levar para uma view ou para um dashboard diferente. Tá? Então você já tem muita coisa customizada. Um exemplo, Virtual Machine, eu cliquei aqui, ele já vai me levar para o dashboard de Virtual Machine. Então você consegue fazer, clicar no coisa e começar a ter as interações. É que a gente acabou de coletar, né? Mas uma coisa legal aqui deixa eu só ver se eu termino aqui. Aí terminou, deixa eu dar um next aqui só para ele fazer a parte de instalação para vocês verem. Padrão, então ele vai dar um install. A partir do que você deu um install aqui, ele vai fazer aquele processo que eu te falei. Aqui ele começa a coletar, te passar os steps, né? São 9 steps que ele tem que fazer. Tá vendo? Então, quando ele terminar os 9 steps, você vai estar pronto para instalar o upgrade do appliance em si, tá? Vamos deixar ele fazendo aí e depois a gente volta aqui, tá? Uma coisa legal que eu queria frisar aqui para vocês nessa nova versão,
que é o quê? O right size e reclaim. O pessoal evoluiu bastante nesse cara. Só que para mim mostrar essas outras abas, eu vou aqui pro meu outro labzinho. Peraí. Só achar ele aqui, pessoal. Ele aqui, tá aqui. Beleza, esse cara aqui, ó. Como o Conzati disse, lá naquele cara, a gente simplesmente deixou o básico do básico e o básico do básico já vai atender muita gente, tá? Mas dependendo do seu ambiente, dependendo do que você precisa, o básico não vai ser suficiente, então você vai precisar customizar, você vai precisar instalar manage packs diferentes e criar dashboards, criar view, e aqui eu trouxe algumas views diferentes para vocês, tá? Antes de mostrar, eu vou mostrar isso aqui, ó, right size. O que é o right size? Aqui no right size é onde você pega, acho que foi o Guilherme que perguntou, né, sobre o tempo de coleta que as máquinas precisam ficar, não lembro quem foi que perguntou aí sobre, para poder fazer right size. Então esse cara aqui, ó, na versão 7.0, ele tem uma aba especial só para isso. E uma diferença muito boa dessa nova versão. Exemplo dessa máquina aqui, ó, a máquina tem 4 vCPUs e 16 GB de RAM, certo? Se essa máquina não tivesse uso nenhum, nas versões antigas, ele ia falar para você reduzir para 1 CPU e 1 GB de RAM, sem boi. Nessa nova versão, ele te reduz no máximo 50%, sempre. Mesmo que a máquina não esteja usando nada, ele sempre vai te reduzir somente 50%. Bacana isso, né? Então ele vai te reduzir 50%, aí ele vai entrar no processo de ciclo de novo, e depois de um tempo que ele viu que aquela máquina ainda continua ociosa, ele vai reduzir mais 50% até ajustar. Isso para oversize. O undersize, se caso a máquina precisa mais de recurso, ele pode te recomendar até 100% do que a máquina já tem. Entendeu? Aí já é um pouco diferente. Então, se essa máquina tem 2 CPUs e 4 GB de RAM, ele pode te recomendar até você dobrar. Então, ele pode te recomendar, falar, ó, coloca mais 2 CPUs e mais 4 GB de RAM, tá? Essa aqui é uma visão legal. Isso aqui é muito utilizado pelo time de capacity, pelo time de operação. Quando você está tendo problema, quando você não pode crescer, ou estou com o meu cluster já ali no limite, não tenho mais para onde, não posso comprar lâmina nova, não posso comprar hardware novo. Então isso aqui salva muitas vezes a alma para você ajustar, né, seu ambiente de uma forma ideal, porque isso aqui é muito bem trabalhado, muito bem pensado justamente para isso, para você ter o que você realmente precisa. Se sua máquina não precisa de 16 GB de RAM, não tem por que você estar utilizando aquilo ali, não tem por que estar alocado para a máquina, isso é perda de dinheiro, entendeu? E isso é muito fácil de justificar para a alta gerência. Você chegar para uma alta gerência e falar, cara, você está perdendo tanto, se você fizer isso, você economiza tanto dinheiro, os caras aprovam na hora, entendeu? A mesma coisa é para esse reclaim. O reclaim é a mesma coisa para o quê? Para você trazer recurso que está sem uso, máquina que está desligada, ocupando espaço, máquina idle, máquina com snapshot. Então, tudo isso aqui é muito, muito simples de você justificar, tanto uma change como para a alta gerência bancar essa mudança, né? Muitas vezes o pessoal não aceita, né? Tipo, o cara tem a máquina dele ali, ele fala, não, mas você vai reduzir minha máquina. Fala, cara, você nunca utilizou, tá aqui, ó, eu tenho inúmeros relatórios que eu posso te mostrar, entendeu? A gente tem cases de sucesso muito grande, onde a gente recuperou mais de quase 2 milhões em verba para o cliente, entendeu? O cliente não conseguia recuperar, não conseguia comprar novas lâminas, a gente recuperou quase 2 milhões em dinheiro para ele. Então, isso é algo palpável que justifica, muitas vezes, só isso aqui justifica a aquisição do VHOPS. Isso é uma coisa bacana pra caramba, né? Porque às vezes você não precisa crescer, né? Colocar mais hardware, né? Você precisa talvez usar aquilo que você tem de uma forma mais inteligente, né? E você só olhando não vai saber fazer isso aí. Você vai precisar de alguma ferramenta que te apoie, né? E para chegar nesse nível de detalhe, né? Acredito que só o Operation Manager mesmo. É isso. Eu particularmente, a gente tem inúmeros casos. Um dia, se quiser, a gente pode fazer uma sessão só de case de reclaim, né? De reclaim e right size. A gente tem inúmeros cases e dados que a gente pode trazer, formas de abordar o cliente. Um exemplo, uma forma fácil de você conquistar o cliente nesse right size, antes de você chegar para ele falando para ele, eu preciso reduzir suas máquinas, você chega para ele e apresenta as máquinas que precisa ajustar para cima, entendeu?
Chega e fala, essas máquinas aqui, você está tendo problema de performance, e eu peguei no relatório lá, adiciona mais 2 CPUs, mais 4 GB, aí você vai dando credibilidade para a ferramenta, depois você chega e fala pro cara, agora que eu te dei essa aqui, essas aqui já não estão tão bem, entendeu? Precisa te retirar, fica mais fácil de você negociar, uma forma de abordagem, né? E caso, aí beleza, imagina que a gente está no melhor dos mundos, melhores cenários, isso aqui está 100% ajustado, você tem esse carinha aqui também que mudou bastante, que é sensacional, que é para você fazer o quê? Você simular os cenários, você simular a adição de um workload num cluster, para ver se aquele cluster vai suportar a demanda que você tem. Se você adicionar uma máquina nova, física no seu cluster, será que vai é suficiente ou vou precisar de 2? Ou não, essa terceira opção, eu estou com o meu workload aqui, mas não está bacana, se eu migrar para a cloud, quanto que eu custaria isso, como que seria? Então essa parte aqui também é muito legal, tá? De vocês analisarem e verificarem com mais tempo, tá? Aí aqui eu tenho mais alguns dashboards, outras coisas. A parte de dashboard em si, você tem dezenas de dashboards já pré-configurados, tá? Então se você vir aqui, tudo isso aqui são dashboards já configurados que você pode utilizar, você pode modificar, você pode fazer o que você quiser. Dependendo do seu licenciamento, você pode criar novos dashboards, né? Você pode manusear. Um exemplo, eu peguei aqui esse cara que já está pronto, eu peguei um exemplo. Se você vir aqui no nosso VROPS padrão, quando eu vou em Environment, e seleciono o meu hostzinho aqui, essa é a imagem que ele te dá, certo? Pouca informação, praticamente, para quem está no dia a dia, assim, não ajuda muito. A gente que está no dia a dia e precisa de análise rápida, você quer fazer um troubleshoot, cara, isso aqui não agrega nada. Olha o que você pode fazer se você tiver um dashboard personalizado e tudo mais, uma licença mais top. Você modifica a sua summary para ela ficar dessa forma. Então você clicou no host, você já tem todas as principais métricas que você precisa, tá? Isso aqui é um dashboard customizado. Então eu selecionei meu host, eu já sei como que ele está de CPU, CPU RAID, Contentful, Memory. Eu sei como as máquinas que estão rodando nele está configurada, tá? Isso aqui até dando créditos para um brother da VMware, o Ian. Ele que fez, mas, cara, cada ambiente é um ambiente. Então eu peguei a ideia dele e ajustei as métricas e os gráficos para o que a gente precisa na nossa realidade. Como eu disse, a minha realidade não é a sua, não é a do outro, por assim. Então o VROPS, ele se adapta ao que você precisa. Você só precisa saber o que você quer coletar, o que você quer analisar. Então no meu caso, eu modifiquei para essas métricas aqui e elas me atendem muito bem, tá? Isso aqui é um exemplo para o host. Aí você chega para VM, vCenter. Vamos ver como que está a aba do vCenter aqui, a máquina virtual. Isso aqui é uma máquina virtual, certo? A mesma coisa, não me agrega nada. O que a gente fez? Pegou um dashboard que o pessoal compartilhou na rede. O pessoal da comunidade VROPS é muito ativa. Esse dashboard ajustou porque precisa. Quando você ajusta, você vem aqui, Manage Dashboards. E aqui, Manage Summary Dashboard. Você pode fazer o que você quiser com as suas abas Summary. Então eu venho aqui, Virtual Machine, e falo que a minha aba nova vai ser aquela que eu customizei. Vai ser essa daqui. Assim que eu aplico, quando eu volto aqui para a minha máquina virtual, seja ela quem for, fica mais fácil da gente fazer uma análise e um troubleshoot. Eu acredito, né? O que vocês acham? Bem diferente, né? Não tem nem o que falar, né? Bem diferente. Aí aqui é um negócio legal que eu deixei até de propósito. Você tá vendo que isso aqui não está coletando? Por que não está coletando? Isso aqui foi uma métrica que foi desativada na versão 7.0. Aí o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui, em policies. É chato, cara. Você vem aqui e dá um edit na sua policy e fala, cara, eu não quero que você desative minha métrica, eu quero que você deixe a minha métrica lá, senão vai atrapalhar o meu dashboard e vai atrapalhar a minha apresentação para o pessoal, né? Quero tudo verdinho, né, Samuca? Isso. Guest. Não precisa nem ser verde, né? Eu quero tudo funcionando, já tá bom.
Então aquela métrica era Guest Usage, né? Active. Tem até que colocar Aqui, os ó. vermelhos pra assustar, né? Tá vendo? Ó? Era essa métrica. Como que você ativa ela? Você volta aqui, dá um local, um save. A partir disso, ela vai demorar um tempo, não é instantâneo, demora aquele tempinho que eu falei para a Beth, 5 minutos mais ou menos. Ele já vai ativar essa métrica lá para mim. Então isso é um exemplo do que você pode fazer, dos ganhos que você pode ter quando você já você está um pouco mais avançado, né, no VHOPS, simplesmente o básico já não te atende. São algumas coisinhas que você consegue criar para facilitar a sua vida. Tá? E isso aqui no dia a dia, para quem utiliza muito o VHOPS, é uma mão na roda, cara. Você não tem ideia do quanto de você ganha tempo. Por quê? Todas essas métricas que eu estou mostrando aqui, você conseguiria coletar também normal, tá? Você consegue, mesmo que você não tenha, você consegue vir aqui, ó. Um exemplo, mudei aqui a métrica do... Mas aí você precisaria procurar um pouco mais, né? Exatamente. Ó, aqui eu mudei essa aba, né? Então aqui é essa summary. Então tudo que está aqui nessa summary é um monte de métricas que normalmente eu vou analisar no momento de crise, certo? Com stop, ready, memory active, memory potential, drops e tudo mais. Onde que estão essas métricas? Aqui, ó. Você teria que vir aqui e procurar uma por uma. Entendeu? Ah, memory, eu vou ver aqui. Daí você vem aqui. E na hora que tá tudo enroscado, né, é um pouco... Cara, na hora que você tá numa crise, o maluco não vai ter paciência nenhuma para você fazer isso, entendeu? Você clicando ali, às vezes não conhece a ferramenta direito, né? Exatamente. E aí, outro exemplo de dashboard para o time de capacity, a gente cria bastante dashboard para o time de capacity. É esse aqui, ó, o Zika Demo. Olha o Zika Demo aqui, ó. Você clica no cluster, ele já te traz como que tá de físico, CPU alocada, o rate, máquinas rodando, total memória over subscription, os hosts como que estão, e por aí vai, entendeu? Então, é alguns exemplos do que a gente consegue customizar, né, no ambiente. Você clicou no outro cluster, ele muda. É que aqui os clusters até que estão tudo bonitinho, ó. Eu tenho uns aqui, cara, que você chora quando você vê isso aqui, velho. Não tem nenhum ferradinho até aqui, não. O pessoal da ABU tá cuidando bem do ambiente. Vou voltar aqui pro nosso lab. Ó, já subiu nossa abinha, quer dizer que ele já deve ter feito alguma coisa aqui, velho. Peraí. Software update, aqui ele vai te mostrar. Bom, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que mostrei quase tudo, só queria voltar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar minha canetinha aqui, sai canetinha. Aí. Esse aqui, cara, esse aqui é o que eu falei, né? Como eu disse, a comunidade ajuda muito, velho, do VHOPS. E às vezes o cara criou um dashboard que atende para ele, você modifica 2, 3 coisas e ele atende para você. Entendeu? E o pessoal, outra coisa, o pessoal não tem problema de responder se você tiver dúvida. O pessoal é muito ativo no VHOPS. Tem o próprio Telegram que a Beth criou de VHOPS, o pessoal também compartilha bastante coisa ali. E aqui eu deixo algumas coisas para te ajudar. O blog oficial da VMware, em inglês. O pessoal compartilha demais. Esse David Davis aí, o cara tá toda hora lá postando coisa. Ele criou esse Gorilla Guide aí, que é um PDF monstro, fala muita coisa de VHOPS, para você que quer entender, que é desde o básico até um pouquinho mais avançado, esse cara vai te ajudar muito e é free. Outra coisa, os 3 hands-on, cara, eu não canso de falar, tem muita gente que é muito mal utilizado. Hands-on Labs é cara, 2 cliques você está com o ambiente pronto para você testar e fazer o que você quiser. Um lab guiado para você poder aprender muito. Esses são os 3 que eu indico para VHOPS, tá? VHOPS Size Guide. A gente falou muito sobre Masternode, Replica Node, Remote Collector. Esses cara é quem vai te falar o size ideal para o seu ambiente. Esse segundo aqui, deixa eu pegar aqui meu lapisinho aqui, ó. Esse segundo, ele é até novo, ele foi lançado há pouco, acho que 1 ou 2 semanas. Ele te dá uma interface UI mais interativa, onde você coloca o número de objetos, tantos quantos vCenter, tempo de coleta, e ele já vai te dar um size aproximado ali do que você precisa. Esse do KB VMware é um pouco mais raiz, né? Você vai ter que ver lá a tabelinha e fazer suas contas, mas dá para se virar também. Solution Packs, que a gente falou, né? Então, cara, você quer um pack de SRM, você quer um pack de, sei lá, um HP OneView, você quer um pack de SQL, de AD, é nesse cara que vocês vão achar. Tem trocentos packs,
eu não sei nem o número exato, mas existe inúmeros packs. Com certeza, antes de você pensar em criar alguma coisa, dá uma procurada para ver se você já não tem isso pronto. Tanto nesse Solution Pack como nesses dashboards. O dashboards eu coloquei 2 links aqui, mas basicamente são os mesmos. Aqui é onde o pessoal compartilha os dashboards que eles já têm criados. Aqui foi um exemplo onde eu peguei esse dashboard de summary do SX e da VM. Ajustei porque eu precisava e apliquei para a nossa realidade. Então, assim, o pessoal ajuda muito. Basta você procurar. Eu também estou sempre aí à disposição no que precisar, tá? Eu não vou estender mais, pessoal. Queria terminar lá a parte do upgrade, mas aqui o upgrade em si, a gente basicamente, ó, ele terminou, eu simplesmente ia mandar ele instalar o software, a gente instalou o software e ia mandar ele instalar agora o upgrade do appliance e ele ia chegar nessa tela que a gente já conhece, tá? Seria isso e acredito que seja só isso. Se tiverem alguma pergunta aí, alguma coisa, estou à disposição aí do time. Perfeito, Samuel. Perfeito. E aonde que o pessoal pode te encontrar? Eu ouvi falar que você tem um blog, que você usa Twitter. Eu tenho algumas coisinhas aí, cara. Eu tenho meu blog lá, que eu sempre, que possivelmente, ultimamente até que mais, eu estou compartilhando algumas coisinhas, que é o eucbrasil.com, né? E eu estou no Twitter também, como Samuel_SPI, se eu não me engano. É isso? Isso Acho mesmo. E tô aí no Telegram, tô no Skype, WhatsApp, o que vocês precisarem. Sinal de fumaça, tá em tudo, né, Samuca? Cara, que a gente, depois que eu entrei no Telegram, aprendi, véio, que qualquer sinal é vida, véio, qualquer informação é vida. Telegram mesmo, eu tô lá toda hora, ajudando os desencontrados. Muito bom, muito bom. Muito bom. Fechou, então? Fechou, cara. Por mim, a gente pode encerrar aqui. Tinha mais algumas coisinhas, mas eu acho que a gente mostrou tudo praticamente. Deixa eu só voltar aqui se tinha mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Só recapitulando aqui para quem teve. Ó, deixa eu voltar aqui para nossa agendinha. Opa. Tem umas perguntinhas aqui no Facebook. Vamos lá. O Lucas Tavares, como está o custo de licenciamento e forma de licença? Lucas, acho que nem eu, nem o Samuca, nem ninguém aqui está gabaritado a falar de preço, custo de licença. Realmente, de verdade, eu particularmente eu não sei, eu aposto que o Samuca também não, porque o nosso lance, principalmente o do Samuca que está apresentando, o lance dele é mais realmente fazer implantação, conhecer a parte técnica. Se você tem curiosidade de saber valor ou tem interesse, acho que a melhor dica é procurar um parceiro perto da tua região ou procurar direto a VMware, falar direto com a VMware, que os caras vão te falar tudo que você precisa saber sobre custo, né? Acho que custo é uma coisa bem delicada, isso vai variar de cliente para cliente, se você vai comprar um monte, pode ser ter desconto, tem um list price, então falar preço é difícil falar, né? Exatamente. Mesmo cada média, caso é um caso. Mesmo qualquer coisa. O Marcos Henrique fez a mesma pergunta, valor médio de licenciamento. E o pessoal ficou interessado, hein, Samuca? Não é o nosso papel aqui no Vibrão Bag falar esse tipo de coisa, a gente não tem nem como falar esse tipo de coisa, então pedimos desculpas, mas não tem como passar essa informação. E é isso, se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora, ou cale-se até o post estar publicado, e aí vocês podem continuar fazendo perguntas lá pra gente. Fechou, então? 3, fechou? Fecha aí, Ricardo. Samuca, não vai embora, cara. Espera aí que tem o fechamento ainda. É nóis, cara. Do BOC semana que vem, quando que a gente falou... Semana passada. Fechou, semana passada. Falou fechou, ele desapareceu, cara. O bicho desapareceu. Depois ele me falou que tava com vontade de ir ao banheiro. Sei. Então é isso, pessoal. Samuca, muito obrigado aí, cara, para quem demorou pra gente conseguir agenda aí, falou quase 1h30 aí. Teve pergunta pra caramba, então acho que acabou atrasando um pouco esse teu planejamento, mas foi sensacional, cara, com certeza tem público aí, tem conteúdo pra caramba pra você voltar aí pelo menos mais umas 10 vezes, nesse ano ainda, claro. Então, já sabe que as portas estão sempre abertas.
Pessoal, se ficou alguma dúvida aí que a gente não conseguiu responder, a gente vai fazer a publicação desse vídeo no YouTube nessa semana ainda. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, escreve lá no YouTube, escreve no Twitter, Facebook, nos grupos do Telegram e afins, né? É só mandar aí que alguém, de alguma forma, vai acabar respondendo para você. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí ao Valdecir, o Wesley, Samuca aí pela apresentação, todo o pessoal que está online aí. E lembre-se, né? Estamos no /Vibralbeg Brasil, no Twitter, no YouTube e no Facebook. Segunda-feira que vem tem mais, né? Segunda-feira a partir das 9 horas.